Por que que o JavaScript mente pra ti? Vamos dar uma olhada nesse vídeo do Galego. GS, JavaScript nunca mentiu pra mim, você que está mentindo. Vamos ver então, cara. JavaScript mentiu pra ti? Mentiu porque ele falou que tu ia conseguir um emprego, né? Vamos ver o que o Galego tem a dizer. Se você pegar qualquer livro da nossa área da computação e estudar o que é um array, e depois você abrir lá o seu código, a sua ideia, em JavaScript ou em Python e tentar colocar em prática o que você estudou, vai ficar muito claro que ou o livro, ou JavaScript ou Python estão mentindo pra você. Um dos dois não tá contando a verdade. Nesse vídeo, a gente vai olhar uma linguagem de verdade, que é Rust, uma de mentira, que é JavaScript, e ver por que um array em Rust é um array e por que o array em JavaScript é uma mentira. Vou pegar uma linguagem de verdade, tá? O Rust, e não essa linguagemzinha de mentira que vocês usam aí. Qual linguagem vocês usam falar nisso? Vocês usam Rust? Vocês usam Node.js ou TypeScript? É o mais legal quando a galera coloca, né, Node.js como linguagem. Se bem que quando fala de JavaScript, implementação de array, quem tá certo? O JavaScript ou o Node, né? Ou o V8? Porque, na verdade, tipo, o JavaScript é só o que tu... É só... A sintaxe, é só o que tu escreve, tá ligado? É só o que tu escreve. Não é o que roda, o array. O que roda o array não é o teu JavaScript, de qualquer forma. Ou é o HTML6, ou é o Flutter. E, gente, eu trabalho com JavaScript, eu tenho lugar de fala pra falar mal. Bom, primeiro... Viu? Vocês acharam que o Galego tava... O cara trabalha com JavaScript, então tudo bem. Ele tá zoando a linguagem que ele trabalha, pode. Tá liberado, não pode? Acho que tá liberado. Linguagem de verdade, a linguagem que não mente é aquela que paga os meus boletos. Primeiro, pra gente ver quem tá certo e quem tá mentindo nas linguagens, a gente precisa aqui concordar numa definição formal de o que é um array. Tradicionalmente falando, um array vai ser um espaço contíguo na memória, em que as coisas estão sequencialmente, uma do lado da outra, não tem nada na memória entre esses itens no array, e dado que a gente alocou esse espaço contíguo, a gente vai saber onde todos os itens do array estão em memória, de modo que eu consiga acessar qualquer um desses itens de maneira imediata. Então imagina o seguinte, isso daqui é a nossa memória. Cada um desses quadradinhos pode estar representando, sei lá, 8 bytes, enfim, não importa. E eu quero alocar um espaço para armazenar um array. Qual que é o detalhe importante aqui? Imagina que eu inicializo um array aqui. Ok, esse meu array tem um elemento, esse um elemento cabe aqui nesse espaço da memória, mas imagina que eu quero armazenar um segundo elemento. Tanto à esquerda quanto à direita eu não tenho mais espaço. Ou seja, para armazenar um segundo item, eu teria que, desse item aqui, apontar para um segundo item. E aí, qual que é o nome disso? É um link. Linked list. Bom, e aí deixou de ser um array. Isso aqui é um linked list, não é mais um array. Então, quebrou totalmente, né? Eu não posso alocar em qualquer espaço vazio na memória. Eu preciso alocar o meu array num espaço da memória que eu vá conseguir armazenar os itens do array continuamente, né? Um do lado do outro. Porque das propriedades do array, se a gente estiver falando de um array tradicional, tem duas que são muito importantes para performance. Só o linked list com 8 bits pra manter ainda a referência do próximo ia ficar meio esticado, né? A chance de estourar ia ser grande. Eu preciso que a minha leitura, caso eu já saiba onde o elemento está, seja em odd 1. Se eu souber a posição do elemento, eu preciso saber encontrar ele imediatamente. E se eu não tiver eles de forma sequencial na memória, se eu tiver eles dessa forma aqui, de linked list, eu não consigo encontrar o elemento imediatamente, porque eu sei a posição do meu primeiro elemento, só que como o segundo não está do lado do primeiro, eu preciso acessar o primeiro para ver onde é que está o segundo, para depois ver onde é que está o terceiro. Isso não é odd 1. Se eu tiver... Cara, isso aí me lembra desfragmentação de disco. Esse desenho que ele tá fazendo, vocês... É da época de vocês, quando vocês tinham que se preocupar em desfragmentar o disco. Todos aqui em sequência. E eu sei a posição do meu primeiro item. O primeiro item tá aqui no byte 0. O segundo item vai estar 8 bytes depois. O terceiro item, 16 bytes depois. O quarto item, 24 bytes depois. Então eu não preciso percorrer um por um para encontrar o meu quarto item. Se eu sei que eu quero o quarto e eu sei onde inicializo o meu array, eu só faço um offset de 48 bytes e eu encontro o meu quarto item em odd 1. Eu consigo encontrar imediatamente ele. E é claro, isso significa que eu também tenho uma modificação em odd 1. Se eu quero mudar o meu quarto item de um valor para outro valor e encontrar é imediato, né, alterar ele também é imediato. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo da memória. Você percebe que a gente tem alguns espaços na memória que estão ocupados e alguns espaços que estão vazios. Existe um tamanho máximo aqui, né, de espaços vazios que a gente tem continuamente. Quantos são eles? É 1, mais 6, 7, mais 2, 9. A gente tem 9 espaços contínuos no máximo. Se eu quiser armazenar 10 elementos no meu array, ele não cabe nessa memória que a gente desenhou aqui, simplesmente não cabe. Eu preciso dar um jeito aqui de reorganizar aqui os fatores para fazer caber. Só que... Scala,
É por isso que a gente foi pra nuvem, cara. Só escala. Bota mais memória e aloca... Já aloca um array já gigante. Não é assim que vocês fazem isso pra coluna na banca da base de dados. Não é por isso que tu bota varchar 255. É a mesma coisa, cara. Pra memória, bota lá. Só que, pô, quando você inicializa um array em JavaScript, não tem como a linguagem saber se você vai querer armazenar 10 elementos, se você vai querer armazenar 100 elementos, 1000 elementos ou 1 milhão de elementos. Tudo isso é possível. E isso gera um problema enorme. Como a linguagem tem que acomodar o caso de você poder querer armazenar 1 milhão de elementos, e eu não preciso definir no momento que eu instancio o array quantos elementos ele vai ter, teoricamente, para garantir essa leitura em odd1, para garantir essa leitura imediata, eu precisaria que todo o array que eu inicialize em JavaScript pudesse acomodar o tamanho máximo. E lógico, você pode pensar, cara, mas isso aí é muito ineficiente na memória. E é mesmo. Por isso que o JavaScript não faz isso. Vamos pensar um pouco aqui. A gente já vai ver isso em Rust, mas para eu conseguir eficientemente alocar um array na memória, eu preciso saber quantos itens eu vou ter nesse array, né? Porque eu preciso conseguir encontrar um espaço que caiba o número máximo de itens que eu vou ter ali. Se eu Então, por isso que assim, a maioria dos arrays que vocês usam aí, tu tem que dizer o tamanho do array já no início da tua implementação, tá ligado? Já de cara, tu já não tem algo que é mutável. No JavaScript, o array, tu pode dar push, só dar push. Cara, se eu não me engano, eu quero deixar ele terminar de falar, mas se eu não me engano, o JavaScript funciona igual o Kotlin, igual várias outras linguagens que te fornece esses arrays. Se eu falar pro computador, pô, meu array vai ter só 2 itens, vai caber aqui sem nenhum problema. Se eu falar pro computador, pô, meu array vai ter 6 itens, ele consegue encaixar aqui, nesse espaço na memória. E vamos supor que no meio do caminho eu mudei de ideia. Eu aloquei 6 itens, depois, na real, não quero mais que seja 6, eu quero que seja 20 itens. Você percebe que a gente não tem mais essa modificação em odd1, porque eu não consigo encaixar 20 itens aqui. Eu precisaria mover o array inteiro pra outra posição, pra outro lugar na memória, que senão eu vou perder minhas propriedades de array. Então tá, então a gente explicou por que um array de verdade requer que eu estipule o tamanho dele em momento de criação, pra ele conseguir me garantir essas propriedades aqui, né? Afinal de contas, ou ele vai me garantir isso aqui, ou todo array que eu iniciar vai consumir um espaço absurdo na memória e vai ser extremamente ineficiente, né? Um dos dois tem que ser verdade. E por isso que a gente pode dar um créditozinho pro nosso tão querido Python, né? Quando eu faço A igual isso daqui em Python não é array, nem se chama array. Python tem uma certa teimosia, né, em chamar isso daqui de lista. E por que se chama de uma lista? Porque não é um array. Ele não respeita essas propriedades aqui de um array. Ele não se comporta como um array por debaixo dos panos. Você pode ir lá, ler a implementação de uma lista em CPython e você vai ver que não é um array. E tá tudo... Esse tipo de conteúdo é bom porque daí... Quando tu olha o teu amigo lá escrevendo em Python, né? O cara tá começando no Python. Daí ele coloca ali, eu vou criar um array aqui. Daí tu só olha pra ele assim, tu quis dizer lista? Tu quis dizer lista, né? Tu quis dizer lista. E tá tudo certo. Não é uma noob. Estamos aqui no nosso Rust, eu acabei de iniciar um projeto novo. Vamos inicializar um array nesse projeto. Vamos lá, let multi. Multi porque eu quero algo mutável, né? Chamar de ar, ele vai ser igual a um array. Percebe aqui que o Rust, ele tá brigando comigo. Ele não me deixa inicializar esse multi-array. E ele tá me dando 2 erros. Primeiro, ele precisa saber o tipo do nosso array. Ele precisa saber o que a gente vai armazenar nesse array. Por quê? Que bom, como é um espaço contíguo na memória, como a gente conversou, né? Se a gente imaginar... Qual é a estrutura de dados preferida do Silvio Santos? Que cada um disso aqui é 8 bits. Nesse espaço aqui, eu vou conseguir armazenar 6 inteiros de 8 bits. Mas se eu quiser armazenar inteiros de 16 bits, na real, eu consigo armazenar 3, entendeu? Então, pra saber o espaço que eu vou precisar alocar na minha memória, eu necessariamente preciso saber qual é o tipo que eu vou estar armazenando ali. Então tá, então vamos ver se ele para de reclamar. Eu quero um i32, um inteiro de 32 bits. Ele ainda não gostou, porque tá faltando o quantos itens de 28 é. A gente sabe qual é o tipo, mas a gente precisa saber o quanto que a gente vai querer armazenar. Então vamos dizer pra ele o que ele quer, a gente vai armazenar 3 itens. E tá feito, mas ainda tem um certo probleminha aqui, porque Rust é bem chatinho com isso. A gente tá criando um array, que vão ser 3 itens de inteiros com 32 bits, mas a gente não especificou com o que a gente vai popular esse array, né? Claro, a gente poderia esperar que um comportamento meio default fosse ter 3 zeros, mas Rust quer que a gente seja bem explícito no que a gente tá fazendo. Então vamos colocar aqui 0, 3, e agora tá tudo correto, vamos percorrer esse array e printar os itens dele pra gente ver com o que a gente populou ele, né? Um loopzinho aqui muito simples, ar, e a gente pode dar um cargo run. Bom, ele tá reclamando comigo que eu pedi pra um array mutável, só que eu nunca mutei ele, mas ele me dá aqui, ó, 000. Perfeito. Temos o nosso array funcionando, printando os 3 itens. E é só assim que a gente vai conseguir definir um array em Rust. Precisa ser bem chatinho com as regras, que senão a gente vai quebrar isso daqui que a gente acabou de conversar sobre. Então, vamos ver como é que se inicializa um array em JavaScript, né? Pra inicializar um array em JavaScript, eu faço isso aqui, let ar igual a isso. E... Faço qualquer coisa, meu. JavaScript só larga ali. Pronto, não tem mais nada pra se fazer aqui. Computador que se vire. Eu posso, se eu quiser pegar aqui array, dar um push no array, que nem vai existir em Rust, né? Porque não tem como você adicionar itens novos no array em Rust. Push 0, eu posso dar push 0 3 vezes. E eu posso fazer um loop aqui e contar os meus elementos. E eu acho que é isso, né? Faz tempo que eu não faço assim, mas se eu der um node, ar.js, eu acho que roda, né? E rodou. Tá aqui meu array. Não precisa definir tamanho, nada, num tipo. Só fui jogando elemento dentro do meu array e tá aí, tá resolvido.
Por isso que Mete isso lá aqui e vai é uma mentira. validar. Quando você vai olhar a implementação disso, não é um array. Pode ser que em algum momento lá dentro da memória tenha algum array, mas ele não é um array. Ele é uma combinação de array com outras gambiarras também. Né? Se fosse só um array, ele não ia permitir um push. E claro, tem mais um nível de complexidade aqui, que a gente tá falando de JavaScript, só que não necessariamente tudo implementado da mesma forma. Eu posso ter o array implementado de uma forma no Node, né? Eu posso ter implementado... Node V8, tô dizendo. Eu posso ter implementado de outra forma no Bun. Saca? Isso aqui é uma bagunça. Isso aqui é uma abstração em cima de uma abstração. E o que a gente chama de array, na real, é só uma lista meio tanto faz. Eu poderia agora rodar um benchmark pra te mostrar a diferença nas velocidades de acesso nos itens num array em JavaScript, num em Rust, mostrar um Node, um Bun, ver qual vai ser a performance. Só que você já sabe qual vai ser a resposta. Você não, nesse ponto do vídeo não é pra você ter a menor das menores dúvidas. Que eu não tenho dúvida que o JavaScript vai ser mais rápido, não é? Que manipular arrays em Rust vai ser muito mais rápido que em JavaScript. Não é pra ter a menor dúvida sobre isso. E pelo menos a gente precisa dar um crédito aqui pro Python que isso aqui, se eu quiser definir, né, eu defino como lista mesmo. Se quiser velocidade, fazem assembly, né, meu? Vamos respeitar também. Que Python sabe que isso daqui é uma gambiarra. Esse canal não tem nenhum patrocínio. Boa parte dos conteúdos que eu apresento aqui eu aprendi primeiro no livro Entendendo Algoritmos. Então eu vou deixar na descrição um link de afiliado pra você comprar esse livro se você tiver interesse. E assim você vai estar contribuindo também com o canal. Cara, o conteúdo do Galego é muito bom, tá? Já tinha deixado o like aqui. O conteúdo dele é muito bom. Mas deixa eu falar pra vocês, mostrar pra vocês aqui como é que funciona esse negócio de array. Porque assim, eu não sei se... Galego, eu não sei se é uma mentira. Não sei se é mentira. Porque se o JavaScript funciona igual funciona em várias outras linguagens, tipo Kotlin, que eles te dão essa abstração de lista, né? Baseada em array, tu vai ter um array. No final das contas, tu vai de fato ter um array. Então, eu acho que a mentira depende do teu ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Eu vou desenhar aqui também o desenho que tu fez, tá? Então, tu tem aqui a tua memória. Minha memória aqui vai estar mais feia que a tua, que tu desenhou melhor que eu. Então, essa aqui é a minha memória. Essa memória vai cortar aqui e é isso. É isso aqui que a gente tem de memória. Digamos que tu definiu o tamanho do teu array como sendo 3. Definiu como 3. Show. Tu alocou esse espaço em memória aqui. Mas, em algum momento... tu percebeu assim, nossa, eu vou precisar de mais espaço. Então eu fui lá no meu JavaScript, eu dei array push e dei array push. E agora? Aonde que vai esse push aqui? Pra onde que vai esse push, quarto push, se tu tem um array de tamanho 3? Que o JavaScript estipulou lá como sendo o tamanho do teu array. Bom, o que acontece, e aí depende da estratégia que tu vai ter, e eu até já implementei isso na faculdade, que é o seguinte, a gente chama de double the capacity. A maioria das implementações toscas disso vai ser tu dobrar a capacidade do teu array. Então tu vai criar um novo array de tamanho 6 e tu vai ter que mover os itens desse array para as posições, mantendo a mesma posição. Então tu mantém os itens ali, tu move eles, depois que tu moveu eles, tu vai lá e deleta o original e atualiza as referências das tuas variáveis para essa nova posição. Então, esse push array vai entrar ali. É assim que funciona. Então, assim, tu vai ter o de 1 até tu precisar dobrar. Quando tu precisar dobrar a capacidade do teu array, tu vai ter uma operação de O de N que eles chamam de shuffle. Se eu não me engano é shuffle. Tu vai fazer o shuffle do bagulho, tá ligado? Vai mover. Isso vai acontecer se tu deletar também. É basicamente isso. Qual que é o passo a passo aqui que a gente fazia lá na faculdade? Então tu dobra, e aí chama de amortization capacity, tá? Tu amortiza a capacidade do teu array para que a tendência é que tu dobrando, tu não precise ficar fazendo essa operação. Tu vai alocar um novo espaço em memória. Tu vai copiar os elementos, vai limpar a memória e vai atualizar os elementos e capacidades. É basicamente isso que a maioria das linguagens que tem essa abstração vai fazer por ti. E eu tenho quase certeza que se a gente for no JavaScript V8, no projeto V8 do GitHub, vocês não precisam pegar o que eu tô falando, tá? Se a gente for lá no projeto do V8 e a gente procurar aqui por array, será que a gente acha? Array, V8 array objects, internals... Fixed Array, CC, é isso? Fixed Array, CC, Capacity, aqui ó. Ensure Capacity Calculation, Length dividido por 2. Deve ter alguma coisa de grow aqui, cara. Grow. Not enough space in the array, left either grow, shrink or compact the array. E aí tu tem uma lógica de grow. Talvez eles botaram isso nos elements. Não tem elements. Aqui, elements. Grow. Grow Capacity. Aqui ó, Grow Capacity and Convert Implementation. Então tá lá no V8 como que ele faz. Quer entender C++? É C++ isso aqui, não é? Vai lá e faz, tá ligado? É isso. Essa é a melhor forma de fazer? Não é a melhor forma de fazer. Tem outras formas de fazer. Tu pode fazer chunked array.
Então, ao invés de tu dobrar a capacidade do teu array, tu basicamente vai fazer uma nova alocação de array. Então, tu tem um array alocado aqui, tu vai alocar uma nova posição de array, e aí esses 2 arrays aqui, tu vai colocar dentro de uma outra estrutura de dados, que vai ser o chunked array teu. E aí essa estrutura de dados aqui, ela pode ter, por exemplo, um espaço também fixo em memória, e é basicamente isso. Tu diminui tu não precisa ficar dobrando toda hora, tá? Mas, bom, o que é melhor, sinceramente, eu não sei te dizer qual opção é a melhor. Eu sei que é assim que funciona. Tá. E ele trabalha com odd-n na amortização. E depois ele volta a trabalhar com odd-1 porque ele tem espaço, né? Tá mentindo ou não tá mentindo, eu deixo pra vocês decidir. Mas apoia lá o canal do Galego, ele posta vários vídeos legais sobre DSA, Data Structure e algoritmos. É isso. JavaScript mentiu pra ti? Mentiu porque ele falou que tu ia conseguir um emprego, né?